Não, a depressão não é falta de Deus, não é preguiça e muito menos frescura. Uma pessoa que passa pela depressão, ela precisa do apoio tanto psicológico quanto das pessoas que estão em volta, sejam familiares, amigos, cônjuge. E muitas vezes essas pessoas que estão em volta, elas não têm entendimento sobre a depressão e elas acabam julgando esse paciente, o que traz a piora do estado que a pessoa se encontra. A depressão ela pode ser causada por inúmeros fatores e até mesmo biológicos, como predisposição genética, alterações hormonais e até mesmo questões de problemas com neurotransmissores. E isso revela que muitas vezes a doença que as pessoas falam que é uma doença só da alma, também é uma doença que pode afetar o corpo. E isso reflete na vida da pessoa como cansaço, problemas para dormir, dor de cabeça, entre outros que podem envolver o quadro de depressão. E isso é muito triste, onde uma sociedade ainda trata como se fosse uma questão apenas onde a pessoa não tem força de vontade, onde a pessoa quer estar ali naquele estado. E é claro que a pessoa que está com depressão, ela deseja ter uma melhora. Ninguém quer viver assim. Entretanto, muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar, desenvolver as atividades básicas, seja cuidando da casa, da família. Muitas vezes a pessoa não consegue nem sair da cama. Tal qual o estado do quadro clínico da pessoa pode estar grave. E apesar de muitas pessoas hoje em dia estarem buscando apoio psicológico para poderem apresentar melhora no quadro de depressão, quando as pessoas que estão em volta elas não oferecem o apoio necessário, seja dando apoio, seja ajudando a pessoa no dia a dia, isso pode piorar ainda mais o quadro, pois também existe a questão de que o ambiente que a pessoa está inserida também pode adoecer ela mentalmente e levar ela a ter uma depressão ou piora do quadro que ela já se encontra. Então é importante se falar de saúde mental, mas também do quanto que a pessoa está inserida num ambiente que pode proporcionar ainda mais esse sentimento de angústia, de ansiedade que pode levar à depressão. Muitos estudos hoje apontam que as pessoas estão ficando cada vez mais depressivas. Durante todos os anos, são aumentado o número de pessoas, pacientes que se encontram nesse quadro clínico. E o que a gente pode ver na nossa sociedade é que nós temos recebido muitas cobranças, nossa sociedade é muito imediatista e isso tudo pode levar a aumentar o número de pessoas que se encontram assim, enfrentando a depressão. E é triste ver que as pessoas que muitas vezes convivem com uma pessoa com depressão, elas não conseguem apoiar esse indivíduo, fazendo com que a pessoa que já se encontra doente, ela se sinta ainda mais mal, pois muitas vezes ela se cobra e se força a tentar fazer as coisas do dia a dia, mas ela não consegue. E por isso que a ajuda psicológica e clínica é tão importante. Mas também é importante que a pessoa possa estar em um ambiente saudável para que isso, junto, todo um englobamento de cuidados possa fazer com que o paciente apresente uma melhora. E uma melhora que seja mais rápida e assertiva para que posteriormente ela não caia nesse quadro de depressão novamente. E por isso é importante uma análise tanto clínica para entender as necessidades da pessoa, se ela precisa de remédios, quanto também do acompanhamento psicológico, para que essa pessoa possa se fortalecer emocionalmente e conseguir superar. Entretanto, muitas vezes as pessoas que estão em volta, elas acham que apenas o indivíduo que está com depressão precisa de terapia. Entretanto, as pessoas que convivem com o paciente também precisam, pois assim eles vão entender também a resolver as suas próprias questões emocionais e conseguirem dar suporte para o paciente. Assim, todos conseguem alcançar uma maturidade emocional para poder lidar com as situações do dia a dia e o paciente não se sentir num ambiente hostil, não se sentir fragilizado pela família ou pelo cônjuge ou as pessoas que estão próximas.
A depressão ela pode ser desencadeada por vários fatores, como o luto, ocasionado pela perda de alguma pessoa que ela ama, pode ser ocasionada pela perda de emprego, pode ser ocasionada por algum momento que a pessoa viveu algum trauma que ela acabou elaborando durante os anos, e isso de se desencadear bem mais tarde, não sendo na infância, mas sendo na adolescência ou na vida adulta. E tem diversos fatores que podem levar a pessoa a estar nesse quadro. Por isso que é tão importante o acompanhamento psicológico em cada etapa da nossa vida, pois muitas vezes nós não nos preocupamos com a nossa saúde mental. E cuidar mentalmente da nossa vida é muito importante. Não é uma questão apenas de fazer o check-up anual para ver se todos os exames estão ok, mas também é importante fazer um acompanhamento permanente para que a gente possa se cuidar mentalmente e evitar esse tipo de adoecimento. Mas para quem enfrenta a depressão, é importante citar que a pessoa não é fraca, que a pessoa não tem falta de fé ou falta de Deus. Na nossa sociedade, ainda a depressão também é vista como uma relação muito ligada à religião, onde a maior parte da nossa sociedade vê que a depressão é onde a pessoa não tem tido uma crença em Deus para poder sair daquela situação, onde a pessoa está muito amargurada, não consegue ver uma saída, enfim. Mas é importante dizer que a pessoa que tem depressão não é um sinal de fraqueza, uma falta de fé, e sim um estágio que a pessoa passou e desencadeou a depressão. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, por isso que é tão importante a gente poder se cuidar. Muitas vezes a pessoa convive com depressão e nem ela mesma sabe, porque a sociedade força tanto as pessoas a fazerem as coisas do dia a dia, a serem produtivas, que às vezes a pessoa ela se sente muito para baixo, ela se sente mal, ela não consegue sentir felicidade em nada do que ela faz, mas ela continua ali fazendo as atividades do dia a dia, seja trabalhando, seja fazendo as atividades da igreja a qual ela frequenta, e ela continua ali se forçando o dia a dia, sendo que ela não está bem, sendo que tem algo que ela sente falta emocionalmente, mas mesmo assim ela está ali se forçando a fazer as atividades do dia a dia. E isso é muito ruim, porque a pessoa ela nunca consegue ter felicidade plena e ela continua ali se forçando por conta das questões e cobranças da sociedade. Então é importante a gente se cuidar para poder ter uma vida mais feliz e mais leve e não se importar tanto com o julgamento externo, pois muitas vezes o adoecimento acontece justamente por conta disso, porque a gente absorve do ambiente o que as pessoas nos criticam, o que as pessoas nos julgam. E se você é o familiar do paciente e também sente que precisa desse apoio psicológico para saber lidar com a pessoa com depressão, para ser uma pessoa que sirva de apoio, mas também para você não se sentir sobrecarregado, procure ajuda para que você também possa ser acolhido nesse momento. Mas o importante é menos julgamento e mais acolhimento.